Oi, tudo bem com você? Preparada para mais uma aula, que a gente possa aproveitar esse conteúdo. E eu resolvi gravar porque eu recebi uma pergunta, né, um questionamento de uma pessoa que tem um salão, tem uma atividade, né, não um salão com muitos serviços, mas que ela quer ministrar cursos na área dela, e ela quer fazer tudo certinho, ela já tem procura, né? Mas ela me pergunta assim: o que eu faço de fato para que eu esteja dentro da lei e faça o melhor para aquela pessoa que vem me procurar para o curso? Então, eu queria começar esse bate-papo com você hoje, primeiro assim, te dando o entendimento de você é MEI, né? Porque essa pessoa que me procurou, o entendimento que eu tenho é que ela é MEI. Então, assim, o que a gente precisa, primeiro de tudo, entender pelo MEI? Eu vou compartilhar uma tela com vocês para a gente ir acompanhando, tá bom? Vamos lá? Então, assim, espera aí que eu não estou me vendo. Aí, estou pequenininha aqui do cantinho, mas vamos lá. Então, assim, uma das coisas mais importantes é a gente entender assim, que quando a gente quer caminhar para o progresso, a gente precisa ter ordem, né? Isso está na nossa bandeira do Brasil. Então, assim, ordem é progresso, né? Ou ordem e progresso. Uma coisa está vinculada à outra. Então, se eu quero realmente me tornar uma empresa saudável, com crescimento bacana, eu preciso organizar, eu preciso ter ordem nas coisas. E a legislação é uma delas, que é imprescindível que a gente procure fazer corretamente dentro de uma lei, dentro de um processo, de um método, para que a gente, então, garanta o progresso desse negócio, dessa empresa. Então, a primeira coisa que eu diria é que se a pessoa é MEI, por exemplo, ela precisa, de fato, estar estabelecida de acordo com as regras do MEI. Qual é a vantagem hoje de ser MEI, né? A gente tem uma carga tributária reduzida, e aí, se eu já estiver pensando no curso que ela quer dar, ela precisa, se ela vai só migrar para treinamentos, né, cursos livres, será que a receita dela, né, vai permitir que ela continue como MEI? Porque o MEI tem uma carga tributária, mas para um teto, que a gente vai falar daqui a pouco, que é de 81 mil. Também já vou adiantar que o plenário, agora no dia 12 de agosto de 2021, teve uma votação onde foi aprovado o aumento desse teto de 81 para 130, mas hoje o que a gente tem é 81 mil. Então, você também tem que fazer contas, né? Quantos cursos eu ofereço para saber se vai atingir ou vai ultrapassar esse faturamento, senão você também não pode mais ser MEI. O MEI pode ter um funcionário, com a votação vai para 2, não está em vigor ainda de fato, a gente não sabe se entra em 2022 ou se tem alguma data específica, então acompanhemos, tá? O MEI, ele pode emitir nota, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, se você vai prestar um treinamento, um curso livre ali, você pode inclusive emitir nota, que isso vai dar também mais credibilidade para o teu negócio, tá? Aqui eu vou falar de outras coisas que são do MEI, mas que não tem a ver com o tema que é de você montar esse seu curso livre que você quer fazer, tá bom? Mas aqui tem uma informação importante, que é o MEI pode ter uma atividade principal e até 15 atividades secundárias, e muita gente come uma bola danada aí. Por quê? Porque, assim, se dentro você se cadastrou lá com atividade de manicure e você dá aula de curso em gel, se você se cadastra com a atividade de treinadora de serviços profissionais, isso já está dentro do seu MEI. Então, você também pode exercer essa atividade, assim como se você é depiladora e manicure, cabeleireira e depiladora, esteticista. Então, já coloque, já peça para quem vai te orientar, às vezes é o Sebrae que você procura, ou você viu no site, ou você tem um contador, de repente, você já peça orientação de todas as atividades que você pode colocar embaixo do seu CNPJ, tá? Então, uma atividade principal, que provavelmente dela vem a sua maior receita, mas depois você tem mais 15 atividades que você pode declarar ali, tá bom? Aqui é uma outra informação que não tem a ver ainda, mas só para a gente completar, o MEI ele pode ser MEI e ao mesmo tempo ser CLT. Passar a tela. Outra coisa muito importante, peraí.
Ah, que saiu minha tela aqui, peraí. Peraí! Aonde está essa tela? Aqui. Outra coisa muito importante é que o MEI, ele fica dispensado de licenças e alvarás. Ok. Porém, o fato dele ficar dispensado de dar entrada nas licenças não o exime de fazer tudo que é obrigatório por lei de acordo com aquela licença que não foi tirada. Dani, você embananou minha cabeça. Como assim? Como assim? Então, por exemplo, você tem a dispensa da vigilância sanitária, tá bom? Vamos falar disso. Só que isso não dispensa de ter, por exemplo, se é obrigatório ter do lado da pia de lavagem das mãos o anexo de lavagem das mãos, você precisa tê-lo ali. Se o seu espaço tem que ter X metragem de distância entre uma cadeira e outra, tem que ter. O fato de você não precisar dar entrada na licença e ser dispensado não te exime de ser fiscalizado e ser multado, né, de acordo com o que você não está fazendo. Então, as pessoas confundem um pouco isso. Ah, como eu não preciso ter a licença, eu não preciso fazer determinadas coisas. E a gente precisa seguir o manual de boas práticas para negócios de beleza e entender tudo que a gente precisa ter, mesmo que dispensados da licença. Mas uma coisa bacana disso é você pensar assim, mesmo que eu seja dispensado, eu vou fazer, porque uma hora você vai crescer tanto, se você tiver essa organização, que você já sabe como fazer. E aí, quando você der entrada na licença, mesmo que você tenha qualquer fiscalização que aconteça qualquer coisa, você já está super direitinho. Então, não confunda o ser dispensado com não precisar fazer ou não estar de acordo com a legislação, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui também não tem nada assim que tenha muita relação, vamos ver. Aposentadoria, a gente está falando, um funcionário, teto atual de 81, que na verdade já foi aprovado, o atual é 81, tá? Mas já foi aprovado para 130, só não está em vigor. Então, o atual ainda é 81. É bacana, por exemplo, que você consulte essas atividades antes, né, de abrir o seu MEI. Vamos lá, que mais? Aqui tem alguns exemplos, né, de atividades que são correlatas, vamos dizer assim. Às vezes quem depila também é cabeleireiro, também tem um comércio de vestuário e acessórios dentro do espaço, também comercializa cosméticos, esteticista independente, manicure e pedicure, e aí você vai também com o seu contador, porque uma coisa é a prestação de serviço, outra coisa é a venda de produtos, né? Você vai checar com ele o que pode dentro da atividade principal, o que é permitido como secundárias, tá bom? O que você não pode esquecer? Jamais de emitir as suas notas fiscais, né? Guardar tudo por 5 anos e entender que quando você não recolhe o DAS, se você precisar do benefício, você não tem direito, tá bom? Que não tem a ver com o tema da aula, que é eu quero dar cursos livres e como fazer para regulamentar isso, tá? E cancele o MEI para evitar multa e juros caso você não exerça mais essas atividades. Então, aqui eu vou descompartilhar essa tela, que eu quero falar agora um pouco com vocês sobre os cursos livres e o que a gente deve entender quando a gente quer ministrar o curso livre. A primeira coisa, e não vou dizer que é a mais importante de todas, mas é uma coisa importante você entender que o MEC, que é o Ministério da Educação e da Cultura, ele não regulamenta curso livre, mas ele aprova os cursos livres desde que o curso que você queira ministrar, ele seja feito de acordo com os direitos do consumidor. O que isso significa? Não pode estar envolvido nada de errado, de ilícito, ou que gere qualquer tipo de enganação para este consumidor. E por que o MEC, ele não, vamos dizer assim, que ele não aprova, não aprova, né, esses cursos? Porque esses cursos, eles possuem um tempo variável, e todos os cursos que são aprovados pelo MEC, eles têm uma carga horária pré-definida. Então, para curso livre, não tem regulamentação do MEC. O que você precisa é ter um CNPJ, ou MEI, e
ser conhecedor do que você está passando. Então, assim, vamos lá, vamos ver mais passo a passo, tá? O que são os cursos livres? Eles são cursos rápidos, eles são cursos não formais, né? E tem uma duração que pode variar, por isso que o MEC não regulamenta, tá bom? Eles não têm um certificado pelo MEC, você vai fornecer o certificado, né? Porque o MEC não forneceria, e em compensação eles também não são reconhecidos pelo MEC, por isso são chamados de cursos livres, tá bom? Que mais que eu acho que é importante falar se você quer fazer o curso? Vamos ver. Eu queria ter feito essa aula com ela me perguntando as informações, que foi a proposta que eu fiz, porque aí fica mais, assim, às vezes tem alguma outra dúvida, alguma coisa que de repente eu poderia ter ajudado, complementado, mas está tudo certo, tá bom? Então, a gente já viu que os cursos não têm regulamentação do MEC, só aprovação, desde que estejam dentro de uma lei, vamos dizer assim, eles não têm uma carga horária definida, eles ofertam um conhecimento específico, e você tem que ser sabedor de que você tem capacidade, ou por experiência, ou por tempo de execução daquilo, você já tem bagagem, para ensinar a fazer melhor, né, a fazer uma pessoa começar do zero e aprender aquilo que você já sabe, tá bom? Então, não é necessário nenhuma formação específica para você dar aula em curso livre, mas é preciso que você saiba, tenha um nível de conhecimento que sempre seja superior ou mais avançado do que a pessoa que vai fazer isso por você, tá bom? Então, que vai fazer isso com você no seu curso. Vamos ver o que mais. Uma coisa muito importante, ela me perguntou assim, e aí, por exemplo, a gente falou dos KNAIs, né? Tem um KNAI lá, um código de atividade, que pode ser considerado, que é o curso de treinamento profissional. O KNAI dele é o 8599. Então, se você está buscando exercer sua atividade, ministrando curso, procure essa atividade como atividade principal do MEI ou como uma atividade secundária, tá? O que mais que a gente precisa falar? A gente precisa falar sobre o certificado, que é uma coisa muito importante. Para esse certificado ser, vamos dizer assim, está dentro dos certificados de cursos livres, o que você não pode deixar de colocar nesse certificado? Então, obviamente, você vai colocar o seu logo, o seu nome, né, o nome de quem está ministrando, o seu nome da empresa, enfim, mas ele tem que ter, sobretudo, carga horária, tá? Você não pode deixar de colocar quantas horas aquela pessoa participou desse evento, você não pode deixar de assinar e colocar local e data, tá bom? O nome da pessoa, para quem você ministrou, obviamente, e o nome do curso que você está oferecendo. Então, eu estou oferecendo habilidade em alongamento de unha, treinamento prático de X coisa, conceitos básicos de formação para tal atividade, conhecimento básico de determinada aplicação, enfim, você vai colocar lá o que de fato a pessoa vai aprender. Se ela está aprendendo uma coisa no nível básico, isso tudo é importante, entende? Porque se você falar, eu formo a manicure, estou falando sempre manicure, mas é para ficar fácil. Você forma, de fato, que a pessoa saia pronta, ou é uma inicialização, ou é um curso básico, né? Então, tudo isso tem que ficar claro. Por quê? O que acontece aí no meio? Você lembra que a primeira coisa que eu falei é que o MEC aprova desde que não haja nenhum tipo de enganação ou falcatrua? Então, se a pessoa se sentir, ela faz um curso que ela considera avançado, ou que é falado para ela que é avançado, e ela não sente que isso foi avançado dentro do conhecimento dela, ela pode usar o Código do Consumidor, então, para fazer alguma reclamação, por exemplo, no PROCON, né? Que é o órgão que vai atender para esses casos, tá bom? Vamos ver o que a gente pode falar um pouquinho do Código do Consumidor aqui, que é importante também, né, quando a gente está falando. Então, assim,
o que o Código do Consumidor fala na prestação de serviço, né? A gente, não sei se vocês já ouviram falar sobre a palavra vício, que é uma palavra muito usada na defesa do Código do Consumidor. Então, assim, se existir um vício nessa prestação de serviço, o cliente ele pode escolher, né? O que é o vício? Pode ser a falta de qualidade, né? Ou a falta de tempo, por exemplo, para quem ministra curso, a pessoa pode falar, não, mas foi pouco tempo para eu aprender, ou eu não cheguei no que foi o proposto, que era o básico, não consegui fazer o básico, enfim. Então, ele pode escolher que você reexecute esse serviço para ele, então, que você dê novas aulas. Então, você tem que ficar atenta, e é obrigatório por lei, obviamente, que todo estabelecimento mantenha um código do consumidor à vista do cliente e para manuseio, se houver qualquer dúvida, tá? Essa já é também uma outra coisa importante, tá? Então, os vícios, eles partem ou de qualidade ou de quantidade, quando a gente está falando de curso, então a pessoa pode achar que a quantidade de horas não era suficiente, ou a quantidade de treino, se você fez aulas teóricas, depois a pessoa ia treinar, e também não foi suficiente, ou você pode especificar, no momento em que ela faz a cobrança, se você tiver um contrato de compra e venda desse curso, por exemplo, de que serão tantas horas de parte teórica, de parte introdutiva, depois tantas horas de teste, ou tantas pessoas para teste, ou que o teste vai depender, né, a prática dela, de quantas pessoas ela trouxer de modelo para aquele dia, né? Porque se você tem tudo documentado, você também se calça de passar algum perrengue lá na frente, de ter algum problema, porque estava documentado, né? Então, leia o contrato, reforce essas informações, porque às vezes as pessoas não leem o contrato, reforcem essas informações, né? E no momento em que você der o certificado para ela, tenha realmente certeza de que aquela pessoa passou na prova, de que ela realmente entendeu o básico, porque senão você também está colocando o seu nome, a qualidade do seu serviço em jogo. Então, assim, será que não vale a pena, para essa pessoa específica, eu ficar 1 hora a mais, eu dar mais um dia para ela, eu permitir que ela faça mais uma pessoa? E aí, obviamente, você vai definir se você precisa para isso fazer uma cobrança extra, se isso já foi combinado antecipadamente, se isso está no contrato, olha, para que a gente, se você não atingir o nível mínimo, você não recebe o certificado, eu não atingi, você quer atingir, também está em contrato, você pode contratar mais aulas práticas com um adicional de X para ficar melhor, por exemplo, ou você pode, amanhã eu lanço um outro curso para quem já tem o básico, coisas desse tipo, tá bom? Então, o vício, ele nada mais é do que um problema que esse produto ou esse serviço vai oferecer para esse cliente, né? E ele vai ter o entendimento de que aquilo não funcionou para ele, né? Como eu falei, ou pela qualidade, não me deu informações que eram a mais do que eu não tinha, né? Achei que o professor não tinha conhecimento, coisas desse tipo. Então, é importante que você pegue todas essas informações e leve agora para o tipo de curso que você quer dar, né? Para o tipo de atenção que você vai dar para o seu aluno ali que vai estar com você. E uma coisa que eu acho que é importante quando a gente trabalha com pessoas é a gente sempre pensar no depois, né? Até para que você tenha como gerar, inclusive, divulgação para o teu negócio. Então, assim, você fez lá uma aula, né? Às vezes as pessoas querem começar fazendo turmas grandes. Ensine uma pessoa, certifique que ela aprendeu, corrija as falhas desse curso no decorrer, né? Pô, eu esqueci isso, corrija o contrato, corrija o certificado, comece de fato, mas vá melhorando esse processo, né? É mais fácil você ensinar 1, 2, pô, esse contrato aconteceu tal coisa, eu vou implementar isso. Então, a próxima turma já vai estar com um contrato mais esmiuçadinho, ou, putz, eu não informei isso, então agora eu não posso fazer essa cobrança, mas o próximo eu farei. A mesma coisa com o certificado, com o material, de repente, que você vai entregar para a pessoa. Então, assim, e entender como que o seu curso está afetando no término. A pessoa terminou o teu curso e ela está conseguindo colocar em prática, né? A intenção dela, faça pesquisas, a intenção dela com o curso era aprender uma atividade,
era viver, aprender para complementar a renda, era viver dessa atividade. Mantenha um cadastro dessas pessoas e pesquise com elas, porque também vai ser um material de divulgação para você. Tantos por cento dos meus alunos, após o curso, entram nesse mercado de trabalho com sucesso, com faturamento, tantos por cento, e aí você vai contando para o teu próprio aluno também, que vai recomprar esse teu curso, como que funciona, né? Depois do básico, você tem tal, 30% das pessoas que fizeram o avançado aumentaram X% de faturamento. Você só sabe isso se você mantiver contato com as pessoas que compraram com você. Então, acho que são informações importantes que você deve levar em consideração quando estiver ministrando um treinamento. Então, você tem que, vamos fazer uma revisão. Entender que você, como MEI, tem um teto para chegar. Então, você tem que fazer conta de faturamento quando você vai vender esses cursos, se essa soma de renda com a atividade que você já faz, se você, por exemplo, é o profissional daquele curso, então você também atende e também quer dar curso, se essa renda toda não vai te tirar do meio. Essa é uma coisa. E que bom se tirar, né? Se ordenar em saber primeiro, assim, que você realmente já teve teste no campo de batalha de que você sabe mais que as pessoas que você vai ensinar. E saber mais é saber corrigir falhas, erros, porque se der tudo certo, qualquer pessoa se dá bem fazendo qualquer coisa. A gente precisa pensar assim, se der algum erro, fazer um trabalho assim meio de prevenção, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou agir se houver uma reclamação, se alguém se machucar, ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei qual é o teu curso de fato, mas você precisa pensar nessas coisas. Então, assim, você como profissional está preparado para tudo isso, né? Eu tenho conhecimento suficiente, eu treinei em campo, eu tenho retorno, as pessoas falam, eu já dei algum curso, tudo isso vai fazer parte. E aí você tem que saber gerar um bom contrato de venda desse material e implementando as informações. Você tem que fazer um bom certificado, bonito que eu digo, né? Que a pessoa deseje aquele certificado, né? Porque você vai criando seu nome e sua imagem, e a pessoa vai falando, ela tem um método que é dela, eu quero aprender esse método, né? Então, cobre se isso realmente é um diferencial, por isso, e faça com que o teu cliente deseje ter você como referência de método. E aí você, juntando tudo isso, você vai ministrar um curso onde você vai escolher, como eu falei também, um nome que seja adequado para exatamente o que você vai ensinar e vai fazer um acompanhamento pós para ir corrigindo todas as pequenas falhas que muito provavelmente vão acontecer durante o processo e que você não pensou e que você precisa pôr em campo exatamente para que você faça essa correção. E aí, se obedecer todas essas regrinhas, vamos dizer assim, eu acredito que tudo possa dar muito certo e que você vai ter sucesso aí na hora de ministrar os seus cursos livres, tá bom? Meu nome é Daniela Moraes, eu tenho um canal chamado Dani Moraes Administração para Poucos. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber os vídeos. Se você tem qualquer pergunta que você quer fazer, que tem relação com beleza, estética, salão e administração, principalmente, fala comigo que a gente grava um bate-papo ou, na medida que eu puder, eu gravo para você a resposta e fica disponível para todo mundo que tiver interesse sobre o assunto, tá bom? Me procure também nas redes sociais, sempre como Dani Moraes, Administração para Poucos, tá bom? Beijo, obrigada por ter ficado comigo até agora e a gente se vê qualquer hora dessas, tá bom? Obrigada.